Nesta sequência de vídeo que nós estamos fazendo sobre implantar ou não implantar marcos, nós vamos agora para o vídeo número 3, e neste vídeo nós vamos tratar somente de CIGEF. Então, nós vamos saber aqui o que está acontecendo no CIGEF, o que os analistas fazem quando em determinada situação de implantar ou de não implantar vértice, ou de seguir o vértice do vizinho. Mas antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos que estão assistindo os vídeos, estão gostando. Tem muita gente que está elogiando a sequência, já solicitaram mais outros vídeos, tipo esse assim, de sequência. E então, o próximo que nós vamos fazer, terminando essa sequência, que ainda terá mais, deve ser 1 ou 2 vídeos, eu não sei, mas nós faremos vídeo de altitude. Vai ser só sobre altitude. Então, neste vídeo agora, nós vamos saber o posicionamento de alguns analistas, o que acontece em determinadas situações. Comentem aqui no vídeo, enviem suas dúvidas, enviem comentário, enviem material, é com o material de vocês que a gente engrandece o nosso vídeo. Bom, antes de iniciar, eu quero deixar bem claro mais uma vez que o intuito nosso aqui não é de criticar ninguém, mesmo porque todo mundo é passível de acertar e de errar. Então, nosso intuito aqui é que a gente melhore o nosso dia a dia, que a gente melhore o nosso trabalho, porque nós melhorando, a gente também vai se valorizar e vai, pelo menos, saber cobrar um preço mais justo. Por quê? Porque quanto mais conhecimento você passa para o seu cliente, mais segurança ele tem do seu trabalho. Então, sem pensar aqui que é a crítica para colega, porque não é, tá? Vamos aqui, então, ver. Neste caso aqui, o cartório solicitou um requerimento de registro. Porém, o analista bateu o olho ali na certidão e falou: opa, alguma coisa está errada aqui. O que ele detectou? Que, de acordo com a solicitação do requerente, quem é o requerente? O cartório. Onde o mesmo comete alguns erros graves, na verdade, eu não me recordo muito se quem solicitou foi o cartório ou se foi um profissional. Verificar o manual de gestão. Os marcos de divisa dos 4 não foram implantados 3. Então, ele percebeu que ele devia ter implantado 4, no mínimo, né? 1, 2, 3, 4. Porém, ele só implantou esse aqui. Então, ele falou: opa, isso quer dizer o que para nós? Isso quer dizer que não adianta a gente falar que vai fazer um gel todo com ponto, sem implantar nenhum marco, nem implantando nem na divisa, alegando que o manual diz isso, o manual diz aquilo outro, porque na hora do vamos ver, o analista não quer saber se no manual está falando que é para implantar ou não implantar vértice. Então, divisa de confrontantes é obrigatório a implantação de vértice. Mudou a confrontação, mudou o tipo de limite. Por exemplo, se está vindo cerco e passou para córrego, tem que implantar implantar um marco. Desculpa, gente, não implantar vértice, implantar marco. Então, mudou com a confrontação, é obrigatório também. Agora, que mesmo que não tivesse mudado, o simples fato de ter essa curva aqui, olha aqui, só aqui já deveria ser implantados os vértices. Por quê? Olha o quanto que mudou a direção, mesmo que seja cerca ou ideal, mas mudou a direção. Este outro aqui foi bloqueado temporariamente, porque, olha aqui, considerando que o vértice tal está deslocado do limite da parcela confrontante, ele pôs deslocado entre aspas, porque na verdade ele quis dizer o seguinte: não deslocou, né? Ele não deslocou sozinho. Da parcela confrontante certificado sobre número tal, entre os vértices tal e tal, indicando que o credenciado fulano não tomou providências para incluir as informações posicionais do vértice na parcela certificada confrontante, estando assim em desacordo com o manual técnico de limites e confrontações, capítulos 4.1 e 6.1.1. Então, olha aqui, ele deixou entre aspas, né, que deslocou, mas ele deslocou sozinho. Então, não vamos falar assim que o colega pode ter feito de propósito para não ter que para não ter que cancelar o gel do vizinho. Pode ter feito, mas também às vezes ele, por algum motivo, às vezes ele não sabia, né, que teria que implantar esse vértice. E isso aí é um erro que é induzido, não é nem um erro, porque isso não é um erro. É uma situação que é induzida pela dificuldade que tem de você estar
tendo que cancelar um gel que você não tem nada a ver com ele. Então, você vai certificar esse gel para incluir um marco e vai assumir toda a responsabilidade dele. Então, eu acho assim que isso deveria ser cobrado do CIGEF, um posicionamento sobre isso, porque como que você vai assumir uma situação inteirinha em função de um verso que você vai incluir? Então, essa situação induz o credenciado a fazer esse tipo de coisa, afastar 10 centímetros, 10 ou 15, né? Eu vejo muita gente dando opinião aí, não afasta, afasta, gente, mas não pode criar vácuo. Você cai na mão de um analista, tem analista que não está nem aí, deixa passar, ou não vê, não olha, mas tem outros que são muito minuciosos, eles olham tudo. E mesmo que ele não olhe, a gente tem que fazer a coisa certa. Então vamos relembrar o que diz no manual 4.1. Ele diz que, para identificar corretamente os limites do imóvel, o credenciado deve efetuar uma criteriosa análise de documentos relacionados ao mesmo, buscando esgotar as dúvidas quanto à sua localização. Como elementos principais de pesquisa, sugere-se matrícula, matrícula antiga, título de domínio, peças técnicas desconfrontantes, certidão. Então, você tem que esgotar tudo para você saber o limite. Se realmente o limite está no local, se ele é uma confrontação, se ele está confrontando. Olha, eu tenho visto algumas advertências em função de o perímetro estar em desacordo com a certidão, está em desacordo com a matrícula. Às vezes diz que tem uma vertente e o analista não encontra aquela vertente ali no gel. Então, a situação é a seguinte, o cartório ele não tem nada a ver com isso, não, o cartório ele não vai conferir isso. Quem vai conferir isso é o analista, conforme o analista, e também quem for fazer o gel do vizinho, porque se tem uma vertente ali ele não colocou, então ele pode constranger quem certificou errado. Mas o cartório, tem cartório que olha e cobra isso também. Tem um cartório aqui em Goiás, o cartório de Lusiane, por exemplo, eu já vi devolver porque o nome é córrego e a pessoa escreveu Rio. E quando não tem o córrego que está na certidão, não está no gel, ele cobra, ele quer saber por que não está. O rio secou, o córrego secou, o que houve? Então, nós temos que prestar atenção nisso, na certidão. Outro item que ele comentou na ocorrência do colega é essa situação constrangedora aqui, que eu já disse, de você ter que implantar um vértice aqui, você vai incluir um vértice no gel que já foi certificado, e o colega às vezes não colabora, porque se os colegas colaborassem, ficaria bem mais fácil de você lidar com a situação. Tem colega que, você liga, ele fala, não, ele cancela, e você. Aqui a gente faz assim, liga para o colega, e a gente não teve ainda problema do colega negar a fazer isso, não. Mas normalmente a gente paga uma hora de serviço, uma hora técnica de 150, R$ 200. Então ele vai, por quê que vai pagar? Você fala, ele não vai fazer nada. Ele vai fazer sim. Ele vai inserir a planilha, o nosso marco ali, ou marcos, ou pontos na planilha dele, ele vai certificar novamente, ele vai gerar novas peças técnicas, ele vai ter que incluir esse marco no mapa que vai para o cartório, ele vai ter que gerar o memorial no Word, enfim. Ele vai gastar ali um tempo para fazer, que seja meia hora, mas não existe meia hora técnica, existe uma hora técnica. Então, normalmente eles nem cobram mais, por quê? Porque hoje sou eu que preciso, amanhã é você. Então não adianta a gente ficar com esse jogo aí de não querer fazer a coisa e deixar o colega se virar com isso. Outra situação, vocês vejam sim que eu quero mostrar para vocês que não confie que vai passar no CIGEF. Aliás, no CIGEF você certifica, no CIGEF passa, porém, para alguns analistas não passa, porque ele vai perceber, olha esse caso aqui. Após a análise da planilha, hein, do polígono e do memorial descritivo certificado e da documentação encaminhada, concluímos que, no meio do trecho formado pelos versos tal e tal, um afastamento de uns 6 metros em análise com a imagem satélite. Então, você olhando aqui, dá para perceber bem aqui, tá vendo? Que houve um deslocamento aqui com a imagem. E outro item também que às vezes eles olham é quanto à reserva legal, porque às vezes a reserva, às vezes ela passa para outro imóvel, mas nem sempre. Então, é uma das maneiras de se olhar também se está no local correto. Então, aqui houve esse deslocamento
e o analista percebeu pela imagem. Agora, é claro, se cai na mão de um analista que não olha, é claro que passa e o colega acha que sempre vai passar. Então, aqui nós temos duas situações. A primeira, mais uma vez, reiteramos a necessidade do envio dentro do prazo legal. Uma coisa que dá muita advertência é o credenciado não cumprir o prazo ou não responder o analista. Ele finge. Às vezes eu vejo muito aqui no CGF, o credenciado ele solicita um cancelamento por algum motivo e quando o analista pede as peças técnicas, ele nunca mais aparece. Ele leva uma advertência de bobeira, porque isso aqui realmente dá advertência, não responder o analista ou deixar passar o prazo. Dos arquivos que comprovem a reocupação de todos os versos de código de outro credenciado utilizados por Vossa Senhoria, na certificação da poligonal e ocupação dos versos de código tal, conforme determinam os normativos. Então, ele queria o quê? Os levantamentos que comprovasse que ele reocupou os vértices do vizinho. Mesmo que não seja do vizinho, se você vai fazer um desmembramento, você tem que reocupar aqueles vértices, você tem que conferir se o gel que você vai desmembrar, se está certo mesmo, se está correto ou se não está. Não existe isso de você fazer um desmembramento que outro colega fez o perímetro, mesmo que seja o seu melhor amigo, mesmo que seja a pessoa, o melhor topógrafo, o melhor agrimensor que exista, que nunca teve um problema, que tenha certificado 400 gel, mesmo assim você tem que conferir. Porque todo mundo é passível de erro. Às vezes o colega é muito bom, mas quem fez o levantamento em campo não levou as devidas precauções, então é obrigado essa conferência. Outra situação, que é diferente dessa de cima, informamos que os vértices tal, tal e tal estão deslocados em média 10 centímetros do alinhamento da parcela confrontante certificada. Considerando que a nova planilha ODS enviada pelo credenciado continua com os vértices deslocados em média 10 centímetros do alinhamento da parcela confrontante certificado, informamos que está indeferido o presente requerimento de cancelamento com a aplicação de sanção administrativa de advertência por omissão, imperícia e por não colaborar com a análise do CRC, São Paulo. Eu não conheço a analista de São Paulo, mas tem um lá que quem cai na mão dele, eu vou falar, viu? Ele olha tudo. Eu vi a situação que alguém solicitou um desmembramento e com o desmembramento ele conseguiu cancelar 3 gel errado ali, porque ele não olhou só o que estava solicitando, ele verificou os confrontantes também, e verificou que tinha erro, e solicitou o documento, e solicitou levantamento. Então, ele é bem minucioso mesmo, e dá até gosto a gente ver uma análise que ele faz, porque ele olha tudo, e não que a gente queira que o analista seja mau, que seja ruim, mas que pelo menos que ele olhe realmente. Esse de São Paulo, ele olha tudo. Quando eu deparo com a análise dele, eu gosto de ler, porque a gente acaba aprendendo com a análise dele. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ele deu zoom, né? Ele não se limita a olhar qualquer coisa. Então, nem sei por que esse colega solicitou um cancelamento, sei que foi indeferido em razão desses 10 centímetros aí. Então, ele deve ter dado zoom e verificou esse erro. Esse aqui, ausência de materialização do vértice, onde a norma exige nos seguintes casos. Aqui ele numerou os vértices deles que deveriam ter sido materializados. Vocês lembram o primeiro slide nosso aqui, que também foi esse que não inseriu o vértice na confrontação? Foi o mesmo desse aqui, ele inseriu o ponto P, o mesmo caso do primeiro. Então, o que nós podemos concluir nesse primeiro momento? Que não vai nessa conversa, que se você quiser, não precisa de implantar vértice, implantar marco, não. Viu? Porque esse negócio de não implantar marco, isso aí, gente, é furada. Porque é muito bom quando você vai fazer o levantamento e não implanta os marcos. Aliás, eu nem sei por que não gosta de implantar marco, porque, em primeiro lugar, quem paga o marco é o cliente. Normalmente, quem vai deixar o marco ali implantado e no chão ali, furar o buraco e implantar, é algum peão do proprietário. Então, eu não sei por que não gosta de implantar marco. Sinceramente, assim, sem querer entrar no mérito de quem implanta ou que não implanta, cada um faz do jeito que acha que deve fazer, porém, eu não sei assim, o motivo de não implantar.
E porque eu estou vendo pessoas aí que estão batendo o pé mesmo, que não precisa de implantar, porque a norma fala que não precisa, mas vocês vêm aqui, na hora do vamos ver, você não viu nenhum analista aqui falando, você não implantou, tudo bem, tudo certo, que bonitinho. Ou então ele perguntar se o confrontante autorizou, ou se o proprietário não autorizou. Então, na hora H, ele vai cobrar a implantação do marco. Então, não adianta você achar, hoje passa no CGF, hoje é certificado, às vezes pode ir até solicitar um desmembramento, o analista não olhou, como eu disse, tem analistas e analistas. Às vezes ele é daqueles que não olha, deixou passar, mas lá na frente alguém vai, por algum motivo, mexer nesse gel que você colocou só ponto, que não colocou pontos nas divisas ou na mudança de tipo de limite, e vai ser cancelado. E talvez vai ser tarde, porque já tenha certificado em cartório e tudo mais. Então você vê que aqui ele não implantou em nenhum local aqui, foi tudo P aqui. Esse gel aqui realmente foi todo P. Foi aberto um processo onde foi solicitada a suspensão do credenciado. Há confrontantes certificados, entretanto, não foram reocupados os vértices dos referidos. Esse aqui foi pior, porque ele foi suspenso porque não estava reocupando os vértices dos confrontantes. Quando o analista solicita o levantamento, ele quer o levantamento de tudo. E entre o tudo estão também os vértices dos confrontantes. Então, você não vai alegar para ele assim que você usou o vértice do vizinho, porque a norma diz que você tem que usar as coordenadas. Tudo bem, você tem que usar as coordenadas, mas e no local da norma fala que você não precisa de reocupar. Pelo contrário, desde a primeira norma, fala muito claro que tem que ocupar os vértices que já foram certificados também. Esse outro, após a análise de requerimento de retificação, ficou constatado que o credenciado certificou uma propriedade com um marco que não foi implantado e não possui arquivo do mesmo. Então, além de ele não mandar o arquivo do levantamento do marco que foi implantado, quando o analista solicitou, o analista ainda confirmou, constatou que ele deixou um marco tipo M, porém não implantou. Você vê se que eles cobram, claro, não implantou e esse aqui nem era divisa. Há confrontantes certificados, entretanto não foram reocupados os vértices dos referidos. Então, quer dizer, tem confrontante certificado, mais uma vez, em outro estado, outro analista cobrou também a reocupação dos vértices. A possibilidade de existirem pontos virtuais são para os vértices inacessíveis. Pessoal, nós vamos também fazer uma sequência sobre vértice virtual, vértice inacessível, tá? Está programado também. Muita cobrança de analistas sobre o que é inacessível. Se você consegue ir, se você consegue pisar, se você consegue deixar seu GPS, não é inacessível. Inacessível é aquele que não tem como você chegar, não tem como você deixar um GPS ali, não tem como você implantar um marco, porque ele não vai ficar estável, logo ele vai embora, por exemplo, tipo de um brejo, né, um lugar inacessível, mas às vezes dá para você fazer um ponto. Às vezes você não implanta, mas pode fazer melhor um ponto do que um virtual, porque inacessível é cobrado também. Nesse caso, não se aplica, pois os limites não são inacessíveis. Foi realizada fiscalização em loco. O que quer dizer isso? Que o fiscal foi lá verificar se realmente era inacessível. E foi constatado que a área é ocupada pela uma ocupação que teve lá, né? E não foi encontrado nenhum marco no local. Então, quer dizer, não tinha marco, não era inacessível e levou uma advertência. Esse aqui, eu só busquei a imagem, essa imagem foi o analista que enviou no relatório. Marco indicado como implantado em lugar inacessível. Então, o lugar era inacessível. Ele deixou na planilha que foi um marco, tipo M. O analista já percebeu como? Se o local é inacessível, pode ser um brejo, talvez, aqui, né? Como que ele implantou um marco? Então, aqui já foi o seguinte, falou que implantou, mas não implantou, porque o analista sabia porque era inacessível. Esse aqui, só porque já fazia parte da imagem dele, é trecho de rio com linha reta, né? Olha aqui, ó, bem reto. Este aqui é senhor credenciado. Na divisa entre a gleba 3 e 4, tipo de limite LA1 cerca, esse aqui foi
Foi nós que fizemos, de um cliente nosso, foi bem esses dias agora. Então, o analista era um desmembramento, e o analista ele viu que entre a gleba 3 e 4, nós informamos como tipo de limite cerca, porque não foi implantado o vértice tipo M, materializado no lugar do vértice, porque ele não pôs V, ele pôs P. Nem V não era. Não. Espere. Foi o P, e ele queria saber por que não foi M no lugar do P. Então ele respondeu que não foi implantado o vértice M porque onde foi rastreado o ponto é próximo do cursor de água, do curso de água, que é um córrego, e o proprietário falou para não colocar o marco, uma vez que no período da chuva pode ter assoreamento e referido córrego iria retirar o marco. Realmente foi verdade, foi isso mesmo que aconteceu. Não tinha como implantar o marco, porque na chuva agora iria levar o marco e ele conversou com o proprietário, que era o mesmo proprietário, porque era um desmembramento, e ele concordou, falou, não, então não implanta não, porque vai embora mesmo. A cerca está sendo implantada. Por que ele cobrou? Porque se era uma cerca, por que nós pusemos, por que o cliente pôs vértice tipo P se tinha uma cerca? Não justifica, não é mesmo? Então, foi justificado, porque a cerca está sendo implantada, uma vez que foi feito o alinhamento de acordo com o mapa apresentado. Então, de acordo com o mapa que o cliente apresentou para o proprietário, ele estava implantando a cerca. Então, se fosse um caso de uma diligência e que o analista fosse no local verificar, ele ia ver que já estava sendo implantado a cerca. Então, não foi uma situação mentirosa e foi justificável porque foi inserido o P e não M. Esse aqui foi um caso de um amigo meu, eu acompanhei, coitado, sofreu com isso, porque foi até no início de 2020, com certeza ele vai ver o vídeo, ele vai ver que eu roubei a imagem dele ali, mas olha aqui, ele enviou para o DENIT com pontos P. Vocês veem aqui que aqui é uma BR, mas ela é praticamente reta. Então, onde que deveria ser implantado o marco? No início e aqui no final. Eu vejo o DENIT assinar cartas e cartas de anuência assim, desse jeito, e durante o percurso, ponto P. DENIT, as agências estaduais de transporte. Então, eu vejo demais isso. E, aliás, eu não vejo o DENIT cobrar a implantação de marco, mas esse aqui, ele cobrou, e ele ainda alegou o seguinte, que todos os marcos referenciados limítrofes entre a faixa de domínio rodoviário e a propriedade rural em apreço fossem materializados do tipo M, entendeu? Então, ele teve que cancelar o gel dele porque eles não assinaram a anuência e exigiram que fosse implantado. Só que ele disse que é conforme o Manual Técnico de Limites e Confrontações do Instituto do INCRA e que após os referidos ajustes, novas peças técnicas devem ser apresentadas. Então, onde que ele viu no manual que tem que implantar marco na rodovia aí de fora a fora? Bem, não sei onde que ele viu, mas ele viu. Ele viu e considera. Então, vocês viram o transtorno que causou, por quê? Porque normalmente ninguém vai ligar no DENIT saber se o DENIT quer que implanta marco, porque no curso da rodovia não é necessário. Mas eu não. Foi o primeiro e único caso que eu vi que teve que cancelar em função dessa solicitação. Comente isso se aconteceu isso com vocês também, porque é um caso interessante. Interessante também de ligar no DENIT e perguntar antes de fazer a certificação, porque às vezes você certifica e acontece igual ele, que demorou. Isso aqui foi demorado, porque teve que voltar em campo, fazer novo levantamento, nova planilha, então foi bem demorado. Bem assim, relativamente demorado. Pessoal, se vocês tiverem gostado do conteúdo do vídeo, divulgue para os seus colegas e clientes. Essa divulgação para o cliente, se for alguns colegas que estão assistindo o vídeo, estão gostando, estão enviando para o cliente dele, que são os proprietários. Por quê? Para o cliente ficar esperto e saber quando que ele deve exigir e quando ele não deve exigir a implantação de marco. E divulgue também para os seus colegas, inscreva-se no nosso canal, aguarde novos vídeos, acompanhe o resumo semanal, que toda segunda-feira está aí para vocês. E se tiver gostado, curta, inscreva e compartilhe. Um abraço para todos vocês.